Você quer saber quais são os 5 piores e os 5 melhores fundos imobiliários da B3? Então confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalisca, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar dos melhores e piores fundos imobiliários da B3, levando em conta aqui a variação dos últimos 12 meses. Deixo claro também aqui o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e não esqueçam de colocar aqui nos comentários o que vocês acham desses FIIs aqui que eu vou comentar, tá? Aqui nós temos a lista dos piores, né, pessoal? Foram aqueles com a maior variação negativa nos últimos 12 meses. O Hectare, o Versalhes e o Devan, queda aqui de 69%, 63% e 53%. E esses FIIs aqui, eles têm como característica comum serem FIIs de recebíveis, né, de créditos de recebíveis imobiliários, tá? E o crédito recebível imobiliário, pessoal, ele atua como um título de renda fixa e na prática o que acontece, né? O investidor ele ajuda financiando operações do setor imobiliário, antecipando o crédito, né? Porém, em situações de estresse, em situações complicadas, pode não ocorrer o pagamento dessa antecipação e, claro, a gente tem inadimplência. Em alguns casos, a inadimplência é temporária, mas em boa parte dos casos pode demorar anos e em alguns casos a gente nunca mais reaver aquele valor lá porque o título deu um default, ele acaba não valendo mais nada, né? E o que acontece, né, pessoal? Logo quando a gente começa a acompanhar o mercado de fundos imobiliários, mas isso vale para ações também, especialmente esses fundos que têm CRI, né? A gente tem que lembrar que yield é consequência. Muita gente escolheu esses fundos pela possibilidade de altos pagamentos, né? Esquecendo que existe risco também. Então, o yield é consequência. A gente não pode olhar para o yield e achar que aquilo lá é o fim. Não. A consequência de um bom fundo imobiliário é pagar um yield bom, da mesma forma que a consequência de uma empresa pagadora de dividendos é pagar um dividendo bom, tá? E outra questão, pessoal, bastante importante é que praticamente todos, mas para não generalizar, vamos colocar 99% dos fundos que têm créditos recebíveis imobiliários, que têm CRIs em carteira, eles vão dar problema em algum CRI. Então é muito importante que essas carteiras não sejam concentradas, o que não ocorreu na maior parte desses fundos aqui, especialmente nesses 3 que tiveram problemas, né? Então, era óbvio, né, que em alguma situação de estresse, óbvio que a gente não ia saber quando essa situação ia ocorrer, esses fundos aqui iam acabar sofrendo bastante. Claro que quando está tudo bom, né, eles estão pagando altos yields, o investidor ele não quer nem escutar, né, porque ele tá encantado lá com aquela questão do bom pagamento, mas ele não está vendo que aquele bom pagamento lá, ele vem com um risco muito grande. E essa é a grande questão aqui dos CRIs, tá? A gente não enxerga perspectivas positivas, como nunca enxergou perspectivas positivas aqui para esses fundos imobiliários. Ah, mas vamos aproveitar o desespero, tá todo mundo vendendo, né? Vamos comprar cotas. Às vezes, pessoal, os ativos na bolsa, ou muitas vezes, eles caem de maneira injustificada, né? Por causa de especulação, por causa de outros motivos. Não foi o caso aqui desses fundos, porque realmente a carteira deles tem problemas, né? Então, fundo de CRI tem que ter um acompanhamento muito próximo do gestor. Nós temos recomendações da nossa carteira, mas são poucos fundos. A gente está sempre conversando com o gestor, está sempre em cima da carteira e a carteira tem que ser diversificada para não acontecer isso aqui que aconteceu, infelizmente, né? Uma tragédia é isso, né? Ninguém gosta de ver as outras pessoas perdendo dinheiro, pelo menos a gente não, tá? Mas fica a lição aí para os investidores que entraram e para os que não entraram, para não entrar, né, de qualquer forma nesse tipo aqui de fundo, tá? Nós temos aqui o XP Properties e também o Castelo Branco, que são 2 fundos de lajes corporativas, que também caem forte aqui nos últimos 12 meses, quase 50% XP Properties e 42% o Castelo Branco Office. O XP Properties, né, pessoal, é um fundo mais novo no mercado. Ele fez a emissão primária dele lá em 2019, depois ele fez mais emissões. Ele tem 3 imóveis na carteira. A perspectiva até dada pelo gestor era positiva, mas veio a pandemia, né? E aí veio à tona a realidade do fundo, né, que a escolha dos imóveis não foi tão interessante. Tanto que hoje nós temos 2 imóveis
que ficam localizados em Barueri, o Corporation Evolution e o Edifício Tower. Tem mais um que fica ali na o Faria Lima Plaza, mas que não fica numa região tão boa assim da Faria Lima. O prédio é lindíssimo, eu já vi ele lá, ele é lindíssimo, mas ele até meio que destoa lá da região que ele está. Ou seja, o resultado é a vacância que era grande, continua grande, hoje está em torno aí de 46%, 47%. O fundo tem dívidas, o fundo tem muitas despesas e a própria gestora projetou que a partir de junho de 2024 o fundo deve entregar 26 centavos de prejuízo por cota. Não quer dizer que vocês, quem tem cota vai ter que pagar esse prejuízo, mas o fundo vai gerar prejuízo. E aqui, né, pessoal, parece que é meio que um mato sem cachorro, tá? Eu sei que o pessoal da análise já conversou, inclusive, com o gestor. Não ficou bem claro se o gestor tem interesse em fazer o fundo crescer. No nosso entendimento, é interessante, é importante que os gestores pensem nos fundos, sempre ter bastante diversificação. E aqui com essa questão de endividamento e já, né, estourando em 2024 a possibilidade de dar prejuízo, o que eles vão fazer? Emitir mais cotas? Complicado. Vender parte dos imóveis, vão ter que vender a parte boa para ficar com a parte ruim, já que a parte ruim ninguém vai comprar. Bastante complicado, tá? Então a gente também não enxerga aqui com bons olhos o XP Properties. Nós temos aqui o Castelo Branco Office, né, que é um fundo que a gente chama de monoativo. Lembrando que o Credit Suisse é o gestor desse fundo. Né? Eu fiz esses tempos até um vídeo comentando sobre a possibilidade de venda das operações do Credit Suisse aqui no Brasil. Existe também a possibilidade, quem sabe, aqui de venda do Castelo Branco. O prédio não é tão novo, mas ele está desde 2012 aí na carteira do fundo. Não é um fundo que vá ter uma possibilidade de crescimento, talvez ele possa ser negociado, enfim, alguma coisa assim. Mas o imóvel, né, que é o edifício Jatobá, também fica localizado em Barueri, numa região que a gente não acha tão interessante assim. A gente gosta do mercado de São Paulo para lajes corporativas, mas não ali em Barueri. E esse fundo aqui, ele tem 50% o CBOP, né? Ele tem 50% do edifício e os outros 50% tem com o HGRE, que também aí é da gestora, né? O prédio legalzinho, sim, né? Mas tem uma vacância alta também, está acima de 40%. E além disso, ao contrário aqui do XP Properties, ele tem uma concentração muito grande dos inquilinos, né? Em torno de 60% está alocado para Azul, né? 3 inquilinos tem mais de 70% da área alocada, sem perspectivas. Não é o tipo de fundo aqui que a gente acha interessante também. Claro que, né, são bem menos piores, vamos dizer assim, em termos de perspectiva, o XP Properties e CBPO, mas, como eu falei, XP Properties meio que não mata sem cachorro, e CBPO sendo um fundo monoativo a gente não acha tão interessante. Antes de entrar aqui nos melhores, né, pessoal, quero deixar para vocês aqui o último dia do nosso relatório grátis do Small Cap com forte potencial de crescimento e o cupom Independência, que dá até 30% de desconto das nossas assinaturas. Daqui um pouco eu volto para comentar a respeito delas. Entre os melhores aqui, né, pessoal, nós temos o Hotel Max Invest, que subiu 41% nos últimos 12 meses. Não é muito o tipo de fundo imobiliário aqui que a gente gosta, mas ele foi criado lá em 2007 para aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro na cidade de São Paulo. Então eles ganham dinheiro com renda e com compra e venda de imóveis. Eles têm pagado bons dividendos, né? No último mês distribuíram mais de R$2 por cota, e o que vai garantir, né, esse pagamento é justamente que o fundo ele continue fazendo venda de imóveis, né? Aproximadamente 50% desse valor aqui que foi pago nos últimos meses é em função aí de venda de unidades, tá? Então é importante a gente sempre cuidar para não pegar esse tipo de fundo aqui negociado muito acima do valor patrimonial, mas ele está muito mais em fase de desinvestimento, de vender, do que fazer aquisições, então a gente não acha tão interessante. Temos aqui o Pátria Edifícios Corporativos, o PATC11, que subiu 34% nos últimos 12 meses. Aqui a gente já tem um fundo imobiliário mais interessante, é um fundo de gestão ativa. Hoje são 6 edifícios corporativos, 14 locatários. Recentemente eles fizeram a venda de algumas unidades, né? Então o yield aqui pode melhorar, mas a gente não enxerga tanto potencial assim de crescimento, mas já é um fundo bem gerido, ele já tem uma qualidade boa. Aqui nós temos o Bresco, né, pessoal, que é um fundo de logística. Esse sim vale bastante a pena acompanhar, um fundo que a gente gosta bastante. Lembrando que a gestora Bresco faz parte do grupo Bresco, que é referência em investimentos imobiliários.
eles atuam com aqueles contratos de build suite, onde é feito desenvolvimento e construção de propriedades sob medida, o sale leaseback, né, que é a aquisição de propriedades para alocação, né, específica, e também trabalham com aquisição, desenvolvimento de terrenos e propriedades para alocação. E esse grupo aqui, ele tem como sócios, né, os donos da Natura, como o Antônio Luiz da Cunha Seabra, o Guilherme Leal e o Carlos Betancourt, que é um cara que conhece demais o mercado de logístico, né? E esse é um segmento que vai acabar crescendo bastante, né, pessoal? Porque a gente fala de alimentação, e-commerce, então o segmento logístico acaba crescendo. São imóveis bem localizados, hoje são 10 imóveis, a vacância baixa, é um fundo bem gerido. E lembrando que no último mês de maio eles inovaram aí fazendo um pagamento extraordinário de rendimento, então eles fizeram 2 pagamentos durante o mês de maio. Esse fundo aqui a gente gosta. Maxi Renda é outro fundo aqui que a gente gosta, outro destaque de alto, subiu 23% nos últimos 12 meses. Eu conheço o Maxi Renda desde que ele foi formado lá em 2010, 2011. Já foi um fundo bastante problemático. Hoje, basicamente, ele tem CRIs na carteira. A maior parte da receita vem dos CRIs. Inclusive, ele fez a incorporação de um outro fundo bastante problemático, XP Gaia, que também era um fundo de CRIs. E aqui que a gente viu na prática como é importante fazer esse acompanhamento do gestor. A gente gosta, né? Vai eventualmente dar algum probleminha nesses títulos, mas é um fundo aqui bem gerido, é um fundo que também paga bons dividendos. E temos aqui o RED, né, pessoal, Brasil Shopping, o HGBS 11, que subiu 21% nos últimos 12 meses, que é um dos mais tradicionais fundos de shopping. Ele iniciou as suas atividades lá em 2006, né? Ele tem hoje a participação em 15 empreendimentos, e o cara, né, que estruturou toda a parte lá de Credit Suisse, né, que é o André Freitas, é o CEO aqui, é o cara que manda na Red, na Asset, e é um dos caras que mais entende aí de fundos imobiliários, especialmente esses do segmento de shopping center. Um cara super aberto, a gestora também é outro fundo aqui que a gente acha bastante interessante, né? Então, desses aqui, os que a gente acha mais interessante, né, Bresco, Maxi Renda e o de shopping aqui, o HGBS. Lembrando que a gente tem uma perspectiva positiva para os fundos de shopping, já que os imóveis aí sofreram nos últimos anos, e o que a gente deve ver nos próximos é uma entrega menor de novos empreendimentos pelo Brasil, né? Ou seja, mesmo aqueles que estão um pouco mal localizados, eles tendem a sofrer menos, né? Porque o ruim seria se a gente tivesse uma entrega gigantesca aí de ABL, né? O que não vai ocorrer aqui. E tanto as ações de empresas de shopping quanto os fundos imobiliários têm muito ativo bom, né? E para quem gosta de comprar imóvel bem localizado e barato, faz sentido olhar aqui para esses empreendimentos. Eu vou deixar para vocês, né, pessoal, o nosso site, como sempre, com as assinaturas, e tem a parte aqui de resultados, né, pessoal? Lembra que a Capitaliza hoje tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, tanto as nossas recomendações de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, quanto as de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, incluindo a nossa carteira de FIIs e REITs, que está ganhando aqui bem de longe do IFIX, 122% contra 45% do IFIX desde novembro de 2017, e está com uma média aqui de retorno em relação ao início da carteira de 16,55% ao ano de dividendos, né? Esse ano aqui está com 11,08% em relação ao início da carteira, que é o que a gente chama de yield on cost, então está bem interessante nesse sentido. E também lembro, né, pessoal, que temos com certeza hoje o melhor atendimento aí do mercado. Se alguém quiser conhecer mais, entender como funciona a Capitaliza e como nós podemos ajudar vocês a investir melhor, mandem um e-mail para contato@capitaliza.com.br, e quando preferir pode nos chamar no WhatsApp, deixar uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.